te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs, ó Deus que fizestes o abade São Bento, preclário mestre na escola de vosso serviço, concedei-nos que nada preferindo ao vosso amor, concorra de coração delitado no caminho dos vossos mandamentos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para celebrar a palavra de Deus, meditá-la. No nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 9, no versículo de 32 a 38. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. E dizia: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios? Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doenças e enfermidades. Vendo Jesus a multidão, compadeceu-se dela, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelha que não tinha pastor. Então disse aos discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são pouco. Pedi, pois, ao dono da messe que envia trabalhadores, pois o dono da messe envia trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, ele é dividido em partes. A primeira parte fala desse mudo que estava com um espírito mau. E esse espírito mau que impedia o mudo de falar. Trazendo um pouco para nós, para aquele que impede de nós falar de coisas boas, sempre é um mal que está em nós, que muitas vezes impede de nós falar as coisas boas, porque o próprio inimigo, ele não quer que nós falamos das coisas de Deus. Ele quer nos impedir. Muitas vezes a nossa cultura, né? As pessoas ficam presas nesse lado social e até se envergonham muitas vezes de falar das coisas do reino de Deus, falar das verdades de Deus, porque no mundo tudo é opcional, cada um tem sua liberdade de fazer o que quer e pensar o que quer, e muitas vezes pensam tão diferente da verdade, e muitos, por ser submisso a essa sociedade, se fica mudo, sendo que tem capacidade para dizer
as verdades de Deus e ajudar as pessoas a viver melhor. Então, a primeira parte é esse espírito que impede, esse espírito mau que impede muitas vezes de nós falar. E aqui, quando esse mudo ele é curado, ele começa então a falar com facilidade. E aí, quem que é? A multidão ela fica satisfeita, feliz, alegre, por ver uma coisa tão bonita que Jesus fez, curar um mudo que não conseguia falar. A multidão então se alegrou, as pessoas simples ficaram felizes. Imagina você ver Jesus curando uma pessoa que não tem capacidade de falar. Aquele mudo que não falava, agora, porque Jesus tocou nele, ele fala. Quer dizer, é algo de grande alegria para quem realmente entende das verdades de Deus. Então, muita gente ficou contente, muita gente ficou feliz. Quer dizer, aqueles que pareciam ser conhecedor, que é os fariseus, que é os mestres da lei, eles não entenderam. Eles não entenderam. Então, muitas vezes, talvez o excesso de conhecimento faz com que as pessoas não vejam a ação de Deus. Então, essa é essa segunda parte. Aí Jesus continua a sua missão. Não é as críticas que impedem Jesus de continuar a sua missão, assim também somos nós. Se nós ficarmos presos nas críticas, porque se existe pessoas criticando, existe uma multidão aplaudindo e ficando contente com as verdades de Deus. Por isso que nós precisamos estar sempre impulsionados a falar. E aí Jesus vai curando, porque Jesus, aonde ele passa, ele cura, amados. O que precisa é nós entender que Jesus, quem é Jesus e qual o seu plano, qual o seu projeto, quais as suas ações. E aí então Jesus vai curando aqueles doentes, enfermos, paralíticos, vai fazendo a sua obra. E aí Jesus encontra, né? Ele nesse caminho, ele olha para aquelas pessoas e tem de compaixão. Tem de compaixão, quer dizer, um Deus que olha para a dor do outro. E aí Deus então nos convida nesta noite também nós termos de compaixão. Porque quando a gente tem de compaixão com o outro, a nossa atitude ela é favorável àquelas pessoas que necessitam. Então Jesus, ele nos convida nesta liturgia de hoje a ter amor pelos nossos irmãos. E o Evangelho concluindo, então, o que Jesus nos propõe, ele fala para nós rezar. Entendeu, amados? Rezar para que apareça mais pessoas que possam ser curadas dessa falta de expressão, de falar. O mudo precisa falar, a palavra precisa ser pregada. Quer dizer, então, hoje nós precisamos rezar pela vocação sacerdotal, religiosa, familiar. A messe é grande demais, os operários são poucos. Você que está me escutando agora, se você faz bem essa palavra pregada, envia para as pessoas. Essa é uma forma de evangelizar, essa é uma forma de formar discípulos, porque a messe ela precisa de trabalhadores. Nós precisamos trabalhar para o reino de Deus, nós precisamos trabalhar para a evangelização, principalmente nesse tempo onde a juventude, muito incrédula, né? Porque se nós não formos homens e mulheres que falamos de Deus com autoridade e poder, que nós rezamos com autoridade e poder, que futuro, se já estamos comprometidos nesse tempo, imagina o futuro, que será da nossa igreja, do mundo, do povo, das pessoas? Vai crescer as enfermidades espirituais. Então que Deus possa nos ajudar a viver uma fé onde tira de nós toda a mudez, tira de nós toda a incapacidade de falar e dá para nós uma capacidade de levar esse Deus que cura, liberta e salva, e rezar então para que Deus mande mais operário
para trabalhar na messe de Deus. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre São Bento, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração.